a gente construiu relações de trabalho tão exaustivas que a gente fica buscando formas de trabalhar menos, né? E aí, coletivamente, a sociedade vai lá e desenvolve tecnologias que vão estar, de um ponto de vista, a serviço da exacerbação da produtividade e, por outro lado, teoricamente, acelerar a nossa relação de produção. E aí, a gente vê um aspecto interessante. Nós estamos criando ferramentas que poderão, inclusive, nos tirar da nossa relação com o trabalho. E aí eu convido as pessoas a lembrar da filósofa Hannah Arendt, que traz uma reflexão sobre o lugar do trabalho enquanto constituinte de identidade, de dignidade da pessoa, de quem nós somos. E aí vem uma pergunta, né? Quem seremos quando não tivermos o trabalho, né? Como essa identidade se constrói? E aí a gente vai viver, possivelmente, um momento que as pessoas estarão ainda com mais dificuldade de se entender nesse processo. Um outro aspecto que aí eu já chamo a atenção por estudar muito sobre esse tema é que a inteligência artificial, nos moldes que nós temos hoje, principalmente essas generativas, elas são muito boas em interpolar conhecimento. O que é isso? É usar, a partir do que se tem, ela fazer correlações. Para isso, ela precisa que a gente vá imputando dados. Agora, ainda é uma propriedade extremamente humana a extrapolação. A extrapolação, que é a nossa capacidade de colocar variáveis que não estavam diretamente ligadas ali. Um dia desses eu vi um palestrante falando de futuro e de AI, mostrando uma AI que fez um quadro de Rembrandt. E ela fez uma cópia idêntica. E aí, a pergunta que eu faço é, qual é a função de uma AI fazer um quadro? Qual é a função da arte? Se for do ponto de vista produtivo comercial, nós temos uma replicação para o mercado. Mas qual é o lugar da expressividade que um artista tem ao fazer um quadro, ao fazer uma arte? É o lugar de reconstrução, de elaboração emocional, é o lugar de um chamado para ação, é um lugar de extrapolação. E esse lugar é nosso. Esse lugar é nosso enquanto espécie, é nosso, humanos, e eu espero que essas AIs não atinjam esse patamar, e é muito difícil, tá? Porque no próprio sistema, uma AI, ela tem um bloqueio, se vocês pesquisarem aí, elas não são capazes de se imaginar no futuro, porque ao se imaginar no futuro, elas poderiam pensar, olha, a empresa que me detém, ela está perdendo o valor das ações. Eu vou criar cópias em outros servidores, e aí você tem fuga de dados, uma questão de segurança. Então, as AIs, elas não, no momento, elas não são capazes de extrapolar. E imaginar é uma capacidade humana. Então, precisamos manter viva a nossa capacidade de imaginação. Nós somos a espécie que existe antes de existir, porque nós somos imaginados e nós imaginamos. Imaginar é fruto desse ócio, dessa relação que nós temos com aquilo que não é produtivo. Se nós estamos só na esteira produtiva o tempo inteiro, a gente deteriora a nossa capacidade que nos faz humanos, que é imaginar. E essa imaginação, ela precisa ser alimentada na vida como um todo, nas crianças, nos adultos, na vida, que é ela que nos ajuda a pensar, e se? E se minha vida fosse diferente? E se? Esse é o movimento que a gente convida, inclusive no meu livro, a manter vivo o nosso e se. E se é isso, é imaginar. E é esse aspecto não produtivo, lúdico, despropositado, que vai fazer com que a gente seja capaz de fazer isso. Muito bom. Aqui, Lucas, chegou uma pergunta muito interessante da Sandra Lodi aqui com a gente. Gente, vamos continuar mandando superchat, super sticker aí, ó. Quando no trabalho remoto foi agregado e assimilado, quando o trabalho remoto, aumentou muito o estresse. Como determinar se é o trabalho ou a exploração, o Lucas? É muito interessante. Obrigado, Sandra, pela pergunta. A gente vai ver cenários aí que orbitam para cada pessoa de uma maneira diferente, né? Sem dúvida, o trabalho remoto, ele vai criar uma dificuldade de separação de espaços. Isso, do ponto de vista do indivíduo, isso é muito complexo, né? Porque agora as pessoas estão com dificuldade de estabelecimento desses limites. Inclusive, as pesquisas mostravam anteriormente que você tinha um pico maior de disponibilidade para o trabalho, porque você ficava ali e muitas vezes um sentimento de culpa. Pô, será que as pessoas vão
vão achar que eu estou desconectado, e aí você ficava mais disponível ao trabalho, o que aumentava, sim, sem dúvida, seu estresse e tudo mais. Por outro lado, do ponto de vista da vida como um todo, no aspecto, por exemplo, das nossas relações de logística, de ir e vir, para algumas pessoas dentro de certos contextos, elas puderam fazer uma adaptação melhor do ritmo de vida. Então, agora eu consigo levar meu filho no trabalho e voltar. Mas a gente tem pesquisas, e eu curioso da nossa era, pesquisas argumentando em todas essas direções, né? A gente tem um olhar, sem dúvida, sobre o trabalho remoto, aumentando essas cargas e fazendo com que esse aspecto de relação de disponibilidade aumente, fazendo com que a pessoa fique com mais dificuldade de estabelecer limites, de estabelecer espaço, e isso aumentando a vulnerabilidade para o adoecimento, e outras pessoas, particularmente, dentro de alguns recortes, obviamente, com uma capacidade de manejo da vida um pouco melhor, porque agora podem acompanhar alguns aspectos. E agora a gente está vendo um movimento global de diminuição das aberturas para esse trabalho remoto, por conta de um conjunto complexo também de argumentos, e vivemos um momento aí, eu estou acompanhando, e o que eu tenho visto é muitas empresas diminuindo o trabalho remoto de forma gradativa. Aonde vamos chegar, ainda não tenho certeza. Ô Lucas, e essa sua sugestão, que na verdade é mais do que uma sugestão, é talvez até um norte, uma diretriz para que nós lidemos, né, numa quebra de ciclo da cultura da exaustão, e se permitindo o espaço de criação, de lúdico e tal, como é que faz para a pessoa se aclimatar e para a sociedade também se entender nessa condição? A pessoa, eu digo como um todo, você pode ver que muitas vezes o sujeito está tão embebido nisso que quando ele está no seu período de férias, é aí que ele tem um pico de estresse. Quando ele está no seu tempo de férias, ele não sabe o que fazer com o tempo ósseo, ou quando ele está no seu dia de lazer, ele se sente deslocado, né? Ele se sente improdutivo. Como fazer, então, para readministrar, reprogramar esse entendimento, ao mesmo tempo que fazer com que a sociedade entenda essa necessidade, especialmente agora que a gente debate o fim da escala 6x1? Obrigado pela pergunta, porque esse é o cerne, o principal da minha vida e do meu trabalho. Eu trabalho em muitas frentes. Uma frente importante é a divulgação que existe e é possível a gente viver isso, resgatar o nosso tempo. Essa é uma frente. Trabalhar na divulgação desse campo que estuda isso, que é a ciência do play, do aspecto do lúdico. Outra parte do meu trabalho é estar lá na linha de frente, nas empresas, nas organizações, ajudando elas a repensar, a redesenhar, a aumentar a consciência crítica das pessoas nesse processo. Isso envolve, muitas vezes, ajudar a refletir sobre a relação de dignidade do trabalho, os espaços que são dados, a, inclusive, ensinar pessoas a estabelecer novas formas de relação. A gente precisa fazer com que as pessoas aprendam e entendam que a vida não pode nem precisa ser só isso. E aí, eu posso já convidar algumas pessoas aqui, algumas reflexões, né? Quando foi que nós começamos a admitir que uma vida que faz com que a gente se sinta continuamente culpado por não estar sendo produtivo se torne a nossa vida real? Aumentar a consciência crítica, fazer e resgatar rituais que te coloquem na sua identidade lúdica é fundamental. E é engraçado porque isso vem, inclusive, na nossa linguagem, né? A gente usa uma linguagem produtiva que é o seguinte: acabou a hora de brincar, agora é hora de... Essa atrofia lúdica, ela é antiga, não é de agora. Há um proibitivo do adulto lúdico. Tanto que o adulto lúdico, ele é meio diferente, esquisito, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, as pessoas indo para um estádio, ali o futebol é a minha vida. Mas quando a gente fala de um brincar em outro cenário, não, isso não é permitido. Isso não é brincar. E essa atrofia vai sendo colocada num lugar, muitas vezes, de violência. Você sabe que tem um psiquiatra, que é um dos nossos mentores, o Stuart Brown. Ele fez uma pesquisa com mais de 100 mil pessoas em prisões, e ele fez uma correlação que é a seguinte: um brincar exploratório mal, com pouca oferta, empobrecido, ele está diretamente ligado a expressões de
baixa civilidade, agressividade, dificuldade de relacionamento, dificuldade de habilidade emocional. Então, isso, na verdade, é um resgate de quem nós somos. Então, a gente precisa se permitir, a gente precisa voltar a ser amador. A gente está numa era em que todo hobby virou cooptado. Eu até brinco, viu? Trabalhe com o que você ama, que muito em breve você vai deixar de amar nos moldes que nós estamos vivendo. Porque, da maneira como a gente está, as pessoas não estão tendo mais espaço para respirar. Eu vou fazer uma atividade física, eu tenho que filmar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar ali na crista da onda, e as pessoas não estão se percebendo nisso. Vamos aumentar. E aí, por outro lado, vem um convite especial. Vamos olhar para as nossas crianças também, porque as crianças estão com o cérebro em desenvolvimento, elas estão mais vulneráveis a isso. E se a gente começa isso lá desde cedo, outro dia eu vi uma pessoa falando, meu filho tem meta, pelo amor de Deus, minha gente. Vamos fazer. Isso é um problema coletivo, e problemas coletivos têm que ser debatidos coletivamente. Menos tela, mais vida, mais brincadeira, brincar livre, explorar, mais senso de comunidade. É isso que a gente está precisando.